Olá, tudo bem? Na série Perguntas e Respostas, uma seguidora nos perguntou sobre criar adolescentes. Os conflitos, as dificuldades, as drogas, como lidar com essa fase. Vamos começar. Você se lembra quando você estava adolescente? Quando você estava naquela fase? Como era? O que você sentia? Seus medos, inseguranças? Os foras, as pisadas na bola? Tente se lembrar. É preciso falar o seguinte: o adolescente passa por uma grande transformação nessa fase, quando ela vai para o período no desenvolvimento da sexualidade. Quando os hormônios sexuais começam a ser produzidos, há uma revolução no corpo da criança. E assim como os pais, o adolescente vive o luto pela perda da infância e pela perda dos pais, os pais da infância, que até então cuidavam, definiam para onde iria, que roupa usaria, para onde viajariam de férias, os pais que têm resposta para as questões. De repente, essa criança se vê na interação com o mundo, precisando desenvolver a própria autonomia, os próprios valores, conceitos. Ela precisa se posicionar diante do mundo. Então, é aí que começa a surgir questões que assustam os pais. Por exemplo, adolescentes que se fecham, que ficam no quarto, remoendo pensamentos, parados, e as mães dizem que eles vivem no mundo da lua. Na verdade, ali pode estar acontecendo uma grande revolução em que há um grande vazio em relação ao o que eu serei a partir de agora, qual é a minha capacidade, meu valor, minha potência. E o interesse pelo sexo oposto começa a acontecer e bate a insegurança: será que eu vou ser rejeitado? Será que eu sou bonito e vou agradar, né? E veja bem, a criança carrega até uma certa idade os valores dos pais. É aí que a gente vê serem plantadas as ideias básicas de postura no mundo. Então, quando a gente vê assim crianças pequenas já sendo racistas, homofóbicas, críticas, debochadas, agressivas, tem mão de pai e mãe aí. Tem dedinho de pai e mãe aí, porque elas já estão aprendendo desde cedo as coisas, né? Crianças que saem de casas, vêm de lares em que os pais praticam alienação parental, destruindo a imagem de um e de outro perante a criança, podem gerar confusões para essa criança, no sentido de: se meu pai não presta, o que é prestar? O que é ser um homem que presta? Se a minha mãe é uma estúpida, irresponsável, isso o que eles ouvem em casa, né, gente? Se minha mãe é essa megera, o que é ser uma mulher interessante, que não é uma megera? Então, o adolescente vive numa confusão muito grande, porque ele precisa vivenciar a própria individuação, precisa criar a própria identidade. E muitas vezes, para isso, ele precisa negar os valores que ele recebeu e criar os próprios. A gente é conhecido pelas nossas singularidades. Nós nos encaixamos socialmente, cumprimos um conjunto de regras que fazem parte da boa convivência, mas é essencial que tenhamos a nossa própria marca. Que nós tenhamos uma marca no sentido de: se alguém ler um texto nosso, sabe que é nosso. Se alguém ouve a nossa voz, sabe que é nossa. Se alguém ouve falar uma fofoca sobre nós, pode dizer: não, eu conheço essa pessoa, isso aí ela não fez. É muito difícil acreditar. Então, isso é identidade, e nós todos passamos por esse processo.
Então, muitas mães se assustam porque nesses momentos o adolescente começa a usar droga, se era religioso e a igreja toda semana com os pais para de ir, não quer mais, não acredita em Deus, começa a falar palavrão, fica agressivo, começa a dizer não com muita frequência, né? Então, é muito importante que os pais estejam conscientes de que, da mesma maneira que eles estão vivendo o luto da perda daquele bebê, daquela criança, em função do adulto que está surgindo ali, o adolescente também está vivendo o luto da perda desse momento e a pressão de se tornar alguém que se destaca, alguém que é querido. Então, é por aí que a gente vê essas manifestações um pouco estereotipadas de muitos adolescentes nas mídias, se expondo horrores, precisando fazer coisas cabulosas para se sentirem valorizados, interessantes, né? Aí passam por essa fase, depois aí a maturidade chega, caramba, quanta coisa eu não precisava ter feito e fiz, né, para me sentir importante. Então, primeira coisa, aceitar que é um processo difícil para eles. Segundo, estar atento ao que é falado dentro de casa, sobre o pai da mãe, a mãe do pai, por exemplo, porque são figuras importantes para a formação desses valores, desses autoconceitos. Existe um pouquinho da mãe e um pouquinho do pai nos filhos. E o que é de bom e o que é de ruim, né? E no caso de casais separados, ainda é muito importante isso, porque o adolescente ele sempre vai buscar a figura que falta para ser uma referência para ele. Então, na falta do pai, é importante que haja um avô, um tio, que esteja presente e ajude, que seja uma referência do que é para esse filho, as atribuições chamadas masculinas, por exemplo, nos papéis sociais, né? E vice-versa, tá? Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia contra homossexualidade, heterossexualidade, nada disso. Estou falando de papéis e de valores que são assimilados de ambos os sexos, ok? Então, o caso é o seguinte, esse período dura um tempo, para alguns menos, outros mais, e é sempre legal que se procure orientação quando você estiver confusa. Na questão da drogadição, sim, aí é bem preocupante, é necessário. E veja bem, no processo de identificar valores, muitas vezes o adolescente precisa experimentar as coisas para depois negar. Então veja bem, vamos pensar em neurolinguística, não pense em maçã. Seu cérebro precisa pensar em maçã para depois negar. Mas se eu disser pense em limão, você vai pensar em limão e jamais pensar em maçã. Então, veja que quando o adolescente precisa formular o próprio código de valores, ele precisa primeiro vivenciar o não, o que não é legal. Geralmente aí que a gente ouve os pais falarem, poxa, ele só faz aquilo que eu não quero que ele faça. Mas ele precisa fazer para ele entender e se posicionar diante. Às vezes ele nem está afim, mas é tanta coisa que é falada dentro de casa sobre conduta moral, e principalmente se há um clima desagradável, terrível, impositivo, aí sim, aí que sai entre os dedos mesmo. Então precisa haver bom senso, orientação de pessoas capazes de orientar de fato, muito respeito, muita paciência, sangue frio, contar até 10. E ao invés de falar, poxa, você está tão nervoso, diga, estou vendo que você está um pouco irritado, posso te ajudar? Se eu puder te ajudar, bem, se não, a gente procura ajuda. Então, é por aí. A minha dica é essa, tem muito a ser falado. Eu tenho um texto no meu site, se alguém interessar, é um texto bem grande sobre os 15 principais problemas da adolescência, que pode nortear e compreender esse fenômeno todo. É só falar que eu envio para você. Então, até a próxima, o meu abraço.